Bem-vindos Bem-vindos. à Conexão Real, o podcast mais. Conectada. Ai, Bem-vindos ao Conexão Real, pessoal. É a primeira tentativa aqui, a gente está começando, né, com essa ideia de Hoje, agora, fazer. porque a neném dormiu. Agora a gente tem um bebezinho ali que a gente está olhando, acompanhando, que ela está dormindo. Então, sejam bem-vindos, né? A gente vai abordar aqui temas sobre Tudo: relacionamento, relacionamento. autoconhecimento, principalmente voltado para a mentalidade, para melhorar não só o relacionamento, mas a vida no geral, né? Porque Exato. eu acho que não tem como a gente melhorar só o relacionamento sem melhorar a vida. Isso é Tem que verdade. melhorar tudo. Isso é Porque verdade. são pilares que vão juntando um ao outro. A nossa ideia era que a gente fizesse mais ou menos igual é no nosso dia a dia, quando a gente está no carro conversando, Eu e o Daniel, a gente falando tem sobre as muitas coisas. ideias no carro. A gente fala muito no carro sobre tudo. Sim. E aí veio essa ideia, né? Por que eu não compartilhar do que a gente fala tanto no carro Não, que mudaria a vida de tantas outras pessoas também. A sim. ideia não é que seja uma aula, Não. né? Igual eu dava na Jornada da Liberdade Emocional. O que que é a Jornada da Liberdade Emocional? O trabalho emocional é um grande divisor de águas para muitas mulheres, né? Ele já ajudou muitas alunas da Jéssica aí conseguiram. Pra quem não sabe, foi o meu primeiro curso voltado para ciúmes e insegurança. Então, as mulheres que eram ciumentas, inseguras, entravam nesse curso para mudar a vida. Mudava a vida mesmo da pessoa, a autoestima, enfim, tudo. Exato. Exato. E aí foi uma, Eu estou com azia. e foi uma obra e foi uma obra muito boa, né? Esse curso da Foi. Jéssica ajudou muitas pessoas, né? E até o nosso objetivo, uma coisa que a gente até conversou bastante sobre isso, é a gente, né, com a graça de Deus aí, conseguir ajudar o máximo de pessoas que a gente tiver acesso, né? Através dessas nossas conversas, Nem que desses seja nossos uma podcasts, pessoa, se nem que mudar a vida seja, de uma pessoa, a já tá gente já tá valendo. feliz. É. Exatamente. E a questão também é da apresentação. Deixa eu apresentar quem que é esse Ah, homem maravilhoso que está aqui ao meu lado. Daniel Henrique, incrível. Meu marido, que me aguenta. estamos já juntos há. 11 anos. A gente vai fazer 12 agora, mês que vem. 11 anos. Mais 11 11 casados. casados. Daniel, empresário, terapeuta sistêmico. É. E, E eu, e a Jéssica, essa aqui é a minha digníssima esposa, maravilhosa, Jéssica maravilhosa. Green. Maravilhosa. Jéssica Green, essa mentora, essa mulher, De mulheres. essa mãe, mulher e esposa espetacular que ela é. Eu concordo, tá? E Especialista em especialista em relacionamento, terapeuta relacionamentos. sistêmica, a advogada, que não advoga mais, mas é tudo isso. Enfim, vamos pro assunto, né? Vamos para o assunto. Então, a ideia é a gente ir sempre abordando temas, né? Até depois no Insta, o pessoal pode ir sempre dando ideia, né? É, A gente tá eu, sempre eu disposto aí. fiz uma enquete, na verdade, sobre qual seria o tema de hoje. E o tema que ganhou, eu achei que iria ganhar mesmo, é sobre comunicação de rei e rainha. Por que rei e rainha, gente? Por que rei e rainha? Por que rei e rainha, Porque Jéssica? no meu próprio Instagram, as mulheres votaram que elas querem ser tratadas como rainhas dentro do relacionamento. E pra gente ter um rei ao nosso lado, a gente precisa se tornar uma rainha. Hoje, eu acredito que eu seja uma rainha no meu relacionamento, ao lado É, do meu rei, né, que é o Daniel. E que a gente vai construindo dia após dia o nosso relacionamento cada vez melhor. e foi uma construção mesmo, né? O nosso relacionamento, até a gente usa bastante, né, como base, até nas nossas conversas em si. A gente passou por diversas, né, fases, dificuldades e momentos. Agora a gente está nesse momento, né? O momento mais recente da nossa vida é a paternidade e a maternidade, né? Também vai ter um sobre isso. E agora, então a gente já fala sobre isso depois. Jessiquinha está esperando o nosso segundo filho. Isaac, 31 semanas. Isaquinho logo logo tá aqui com a gente. Isso. E durante esse período, inclusive, da maternidade, da paternidade, a gente viu que é importante um relacionamento sólido, né? Desde a escolha de quem vai ser seu parceiro, até depois que você escolhe também o seu parceiro, porque as dificuldades, elas acontecem o tempo todo. E quando você tem filho, elas
acontecem bastante, inclusive. Acontece mais, né? Acho que tem mais ainda dificuldade. Se você não tiver uma boa base, não é o filho que acabou com o seu relacionamento, é você mesmo e o seu parceiro que acabaram com o que já estava acabando. E O do filho mesmo, só veio pra mostrar que já estava ruim. e do mesmo jeito, engatando, né, nessa sua frase, isso também quebra aquela outra frase que muita gente gosta de falar, né? Que vou ter um filho para salvar o relacionamento. O filho também não salva o relacionamento, né? O filho só vai mostrar, na verdade, mais, né? Ele aumenta o que tá bom e aumenta o que tá ruim. Exato. Não a criança em si, a situação. Tá? A situação de você ter uma criança em casa, É. falta de sono, enfim, vai aumentar o que já existe. Se for o que existe é bom, vai aumentar. Se o que existe tá ruim, vai Vai aumentar aumentar também. também. Então, o filho ele não salva, mas ele pode sim ser um motivo para você se tornar melhor. Sim. A gente, né? E uma coisa que pra gente foi muito gritante, né, nessa primeira, pelo menos pra mim, certeza, pra Jéssica também eu sei que a gente já falou sobre isso, é que a Vitória, né, e o Isaac só fazem a gente querer Ser melhor, ser melhor, sempre melhor. certo? Então, puxando esse gancho, a gente não falou o tema de hoje vai ser? Comunicação de rei e rainha. Vocês viram que a gente se comunica super bem. É, Não, mas é sério. A comunicação, eu acho, não tenho certeza. É a base é, pra merda. É a base pra que tudo dê errado no seu relacionamento ou pra que tudo dê certo. a comunicação. Primeira coisa que se perde dentro de um relacionamento que leva ele lá pro fracasso, que vai levando pro fim, se perde a comunicação. Aí depois vem traição, depois vem a falta de admiração, não nessa ordem, mas começa a vir todos os outros probleminhas que são enraizados da comunicação no geral, né? Então, eu acho que além desse tema ter sido votado e ganhou lá no Instagram, era um tema que eu queria que tivesse ganhado mesmo. E aqui a gente não vai trazer ah, assuntos específicos da parte neurológica, nem nada Não, disso da comunicação. É uma coisa mais real, mais prática mesmo, inclusive do nosso dia a dia, de coisas que a gente percebeu no nosso dia a dia, da comunicação, de erros nossos que mudando isso foi melhorando o relacionamento, né? Então, antes de começar, eu perguntei pro Daniel, o que que você acha? Qual que é o maior erro das pessoas na comunicação? E qual foi sua resposta? Você lembra? Eu não lembro. eu- Por isso que eu tô perguntando. Mas foi algo que eu achei legal. a maioria das pessoas é que elas não se comunicam de uma maneira efetiva, né? As pessoas são muito armadas com diversos gatilhos e diversas. Nem foi essa a sua resposta, você acredita? Qual foi a minha resposta Você lá? falou que as pessoas não falam. Acho que foi isso. Que eu falei, não, na verdade as pessoas acham que se comunicar é só falar. É, não, as pessoas, na verdade, elas não falam, É, né? porque assim, o Daniel falou, acho que o problema da comunicação é a falta de falar. Mas na verdade não, o problema da comunicação é não é achar que se comunicar é falar. Sim, comunicar não é só Não é falar, só falar, né? Comunicação ela engloba vários outros fatores juntos. diversos fatores. Então, o que que a gente aprende a vida inteira? Onde que a gente aprende a se comunicar? Onde que eu aprendi a me comunicar, eu, Jéssica? Aprendi a me comunicar com a minha mãe. Com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, com as pessoas que estavam ali próximas a mim. Outro lugar, televisão, filme. A minha comunicação, da maior parte das pessoas, é aprendido assim. É. Então, A gente aprende a se comunicar através dos modelos, né? Dos modelos que a gente tem na nossa criação. Acho que esse que é o grande ponto, né? Os modelos das pessoas que estão do nosso lado nas fases mais importantes da nossa vida, né? Que é a primeira infância, depois né, a adolescência e depois o início da vida adulta, né? São bem junto impactantes. a esse aprendizado da comunicação, você vai aprendendo também sobre a sua autoestima, sobre quem você é. E, gente, tudo isso interfere, adivinha onde? Na tal da comunicação. Então, quando eu vou falar com meu parceiro, eu venho com uma bagagem carregada de um monte de coisa, de um monte de passado, de histórico, de crenças, né? Então, eu já me comunico com uma pessoa tendo uma crença de que ela não vai fazer diferente. Ou pior, né? Eu acho que até esse é um ponto. Como relacionamentos são duas pessoas sempre diferentes, com Totalmente criações diferentes. diferentes, mundos diferentes. Às vezes, um exemplo que você teve na sua vida crescendo de um comportamento é negativo e para mim aquilo sempre foi positivo, né? Que acho que é aí que vem toda aquela parte que eu estava falando há pouco dos gatilhos, né? Que a gente
A gente percebe, né? A coisa mais gritante é quando não, a comunicação não encaixa. Que um fala uma coisa E o outro entende e o outro entende de outra completamente e diferente. é o que mais E é acontece. o que mais acontece. Inclusive com a gente, se a gente não prestar atenção, isso acontece com a gente também. Porque o Daniel teve uma criação. Né? A gente pode dizer que sua criação foi rígida? Foi o quê? Foi uma criação bem rígida Com mesmo. bastante Tinha. cobrança Meus ali. pais, meus pais tinham 4 filhos, então era tudo Um muito negócio mais exército, organizado, assim. tudo bem exército. A gente tem horário de comer, horário de se arrumar, tempo para ficar no banheiro, tempo para não sei o quê. É tudo muito cronometrado, né, no dia a dia. E a sensação que ele sempre teve é de estar sendo cobrado pelas coisas. Né? O Daniel sempre achou que ele está sendo cobrado pelas coisas. Então, se eu não prestar atenção no jeito que eu falo, ele Eu, acha que eu tô eu me cobrando ele, sinto tá me cobrado. falando. E aí ele se arma. Agora, Jéssica, como que a Jéssica foi. Como que a Jéssica foi criada a se comunicar? De um jeito cobrador. Bem mais assim, né? De, Porque, de, né? de cobrar. A minha mãe, eu não tive a presença masculina. Então, a minha mãe, ela ocupou esses dois lugares. Então, ela sempre foi muito. Gente, a minha mãe sempre foi muito mandona. Ela acha que não, mas ela é, até hoje, inclusive. E o jeito dela falar sempre foi mais grosso, mais de. Olha, eu tô falando isso é o certo, pronto, acabou, né? Então, eu aprendi que era assim que se comunica também. Vamos ser grossas para poder ser ouvida, para poder ser respeitada, para poder para que o outro faça o que eu tô querendo. É. Eu tô vendo que você quer falar, pode falar. Não, pode ir. Não? E aí, o que que acontece? Vem o Daniel, que acha que tá sendo cobrado o tempo todo, e vem a Jéssica, que tá acostumada Pra cobrar. a cobrar. Olha que só que coisa de doido, né? Se a gente não se ajeita nisso, o que que acontece? Um divórcio, gente. Não tem outro caminho a Porque não ser o divórcio. aquela coisa, você vive numa situação que você sempre tá achando que você tá sendo, né, no meu caso, né, eu sempre achava que a Jéssica tava brava, tava nervosa, sabe, ou que eu não estava fazendo o que tinha que ser feito porque ela estava cobrando mais coisa em cima de mim. E eu tava pensando, falando, poxa, mas eu tô fazendo tanta coisa aqui já, né, por que que, sabe, nunca tá bom pra ela? É, eu também tenho essa questão de. Não, eu não entendia muito bem de onde vinha, né? Pro Daniel achar o tempo todo que nada tava bom pra mim. E não é questão da exigência, eu acho. É um jeito que eu tinha mesmo, né? De É o falar. jeito de falar, acho que principalmente do jeito Passivo-agressivo também, que exato. sempre irritou muito o Daniel. O que que é passivo-agressivo? Passivo-agressivo é aquela Explica aí coisa pra que pra você. você. O passivo-agressivo é quando a pessoa tá falando bonitinha, mas no final tá dando uma cutucada aqui, uma cutucada ali, porque ela quer aquele. Consegue dar um exemplo prático? Ah, tá de cabeça assim agora. Um exemplo prático. É, É é, muito utilizado para quem tem a máscara do poder, o é. passivo-agressivo. Quem utiliza a máscara do poder, ela quer estar sempre superior ao outro, né? Então, de uma forma meio que mansa, Igual, imagina assim, eu ela. tirei todos os pratos da mesa, mas eu deixei um copo. Ao invés de chegar e falar, nossa, legal, Daniel, que você tirou os pratos da mesa e levar o copo, não. Ela fala assim, nossa, você fez tudo muito bem. Pena que você deixou um copo, né? Sempre tem um mais. Ah, tipo, nossa, Daniel, que legal que você fez isso, você fez bonito, mas olha, não tá legal, sabe? Faltou isso. Então, isso é uma maneira pra ser agressivo, porque na verdade você tá me elogiando, mas ao mesmo tempo você tá me criticando. É. E aí, o Daniel, que é um cara da crítica, ele acha que é uma crítica assim de tipo, tô matando, beleza. E não tô falando que ele esteja errado, não. Tô falando que é um jeito, porque, gente, a gente é resultado da nossa criação. Qual que é o segredo? As pessoas acham que isso muda. Não muda. O que muda é a forma que eu reajo diante disso. Então, tudo aquela bagagem que o Dani carrega nele não vai mudar, não vai ser apagada, é ressignificada. De fato conhecer os próprios gatilhos É, para poder não. Porque as pessoas atingem, né? Eu também. Então eu tenho vários gatilhos. Eu preciso conhecer os meus gatilhos para que eu não fique sensível demais na e, vida, entendeu? e acho que o ponto principal é esse, é você conhecer os seus Você, gatilhos. porque o outro Não não vai adianta você conhecer. conhecer, você tem que saber os do outro. Não 100%, Não senão cem você por nunca vai cento. saber. Mas você tem que ficar atento aos Tem que ficar gatilhos que atento. você sabe que já existem e tudo mais. Mas
o mais importante, a gente tem que saber os nossos gatilhos para quando, por exemplo, a Jéssica às vezes fazer alguma coisa que vai afetar um gatilho meu, eu tenho que passar por aquele nervosismo, né? Absorver, né, aquele sentimento de luta ou fuga que dá na hora, né, que dispara o gatilho, para eu poder parar e pensar e falar, peraí, não, ela não fez por mal, ela não tá me criticando, né? Ela tá só falando. Então, calma, respira, Daniel, e não se exalta com isso. Entendeu? A gente teve um caso nosso, foi muito icônico disso, né? Foi. Deixa eu só falar uma questão dessa da comunicação também, que é uma característica muito particular minha, assim, que é a reatividade, né? É. Eu me achava muito reativa e é outra coisa que eu me policio bastante também. Então o Dani falou que eu parecia um pitbull, pronto pra ser solto e brigar com alguém. É. Então, eu tenho a questão de achar que eu estou sendo feita de trouxa, né? Então, se eu acho que a pessoa está tentando tirar vantagem de mim, e eu sempre achava, e inclusive em alguns momentos eu ainda acho, só que hoje em dia eu consigo controlar isso, já vem o outro lado querendo brigar, né? Então, peraí, ele tá me fazendo de besta? Nossa, será que ele não tá percebendo que eu tô vendo que ele tá me fazendo de besta? Aí já vem o lado reativo, que é da briga. É de brigar mesmo, de querer arranjar encrenca. Então, pra você ver como que duas pessoas não falam a mesma língua, né? É. E tem outra questão também que é importante de falar, que homem e mulher se comunicam de maneira diferente também. Vai ser Completamente pro diferente. outro tema da energia masculina e feminina, mas só trazendo uma pincelada para a comunicação, o homem, ele é mais objetivo. Você concorda? Sim. A mulher, ela é mais emotiva no que for falar. A mulher, ela é mais detalhista, ela é de trazer os pontinhos, não sei o quê. A mulher, muitas vezes, ela só quer falar para ser ouvida, só quer desabafar, assim como a gente desabafa com as amigas. E o Daniel, por exemplo, por ser homem, a cabeça dele funciona diferente. Se eu chego com um assunto para ele e começo a falar, ele vem trazer a solução para mim. Gente, eu achava isso absurdo. Como Nossa. assim solução? Eu quero falar só me escuta. Hoje ele pergunta: você quer que eu resolva ou você quer que eu discuto? Hoje em dia é mais fácil. O que que depois de muitas brigas, né, Muitas muitas brigas. exaltações, eu cheguei pra ela e falei assim, hoje quando ela começa a falar pra mim, eu falo assim, mas você quer que eu ajudo você a pensar numa solução ou você só quer falar? E aí a gente de fato desenrola a conversa. Se ela só quer falar, eu me seguro, porque mesmo ela falando, eu continuo tentando achar uma solução pro problema dela. Então, Às vezes eu espero, passa um tempo, algumas horas, eu vou lá e falo, então, você lembra do que você falou agora há pouco? Você pode fazer desse jeito, ó. Porque, querendo ou não, o homem é diferente, né? É até um negócio engraçado, né? O homem quer. O que que o homem procura mais que tudo, o tempo todo? paz. Paz. A gente quer paz. É, não adianta. As necessidades masculinas são menores do que as femininas, gente. Isso Exato. é biológico mesmo. O homem é muito mais fácil de agradar, de, sabe, de deixar ele numa situação confortável, né? É só O que deixar o ele em homem quer de uma paz. mulher? O homem quer servir uma mulher, né? O homem quer Tá, agora o que que... a gente quer ter uma família. Eu acho que o homem mesmo em si, ele quer ter uma família, ele quer ter, sabe, os seus filhos, ele quer Continuação. sustentar essa família dele, entendeu? Ele quer sustentar essa Ele quer ser família e respeitado. ele quer ser respeitado, ele quer respeitar, ele quer garantir que Ele quer todo ser mundo que está em homem. volta dele esteja seguro. Eu acho que esse que é o ponto principal, né? E hoje em dia, e um dos pontos principais da nossa sociedade hoje em dia de segurança é dinheiro, é localização, é N coisas do tipo. Então, o homem trabalhar, ajudar a manter a família sustentada, segura, eu acho que é o grande objetivo, né? E a cabeça do homem funciona para isso, né? Homens, não moleques, tá? Só pra É, deixar claro que a gente tem um divisor aqui. tem, tem. Moleques e homens. O Homens, moleque vai querer jogar mais videogame e futebol com os amigos do que ficar com a família dele, né? Acho que esse é um ponto importante. ele não vê prazer em ficar com a família. Exato. O Daniel falou que teve um episódio interessante nosso da De comunicação comunicação foi muito engraçado. que traz exatamente essa questão que eu tô falando de bagagens familiares, né? A gente morava lá
no outro apartamento ainda e eu pedi pra ele fazer frango pra mim. Frango ao forno, Era coxa de frango, era sobrecoxa. sobrecoxa de frango no forno. E eu gosto da sobrecoxa torradinha, né? Torradona. Torradinha, É. isso. E ele foi lá e fez. O Daniel cozinha muito bem, eu também cozinho muito bem. É uma coisa que a gente Cozinhar é uma faz assim, coisa que a gente gosta de fazer junto, gosta de inclusive. fazer junto. E naquele dia ele foi, colocou na mesa, ali pra gente almoçar. Na hora que abriu, eu falei, nossa, tá cru esse frango. Sem mentira, eu falei isso. Nossa, está cru esse frango. O Não, Daniel, ele não ouviu isso. não foi assim que eu vi a cena, não foi Ele não viu só meu ouvir. rosto. Segundo ele, como que eu fiz? Levantando ponto de comunicação não é só fala, né? É, comunicação, ó, expressão corporal também, tá? Uhum. Como que eu fiz? Então, Na visão dele, tá? agora eu vou dar a Na minha visão visão. dele. E vou explicar o porquê que isso me incomodou tanto. Na minha visão, eu fiquei fazendo almoço por algumas horas, parei de trabalhar para isso, Quando eu trabalhar porque eu pra estava isso. trabalhando, era durante a semana, eu trabalho home office, então eu parei de trabalhar e fui fazer o almoço. O almoço ficou pronto, coloquei na mesa, a Jéssica pegou, botei o frango no prato dela, inclusive, até eu botei no seu prato o frango, peguei o mais torradinho que tinha, e aí ela chegou e falou assim: esse frango tá cru. E jogou o garfo e a faca na mesa, assim, do lado do. Soltou, né? Soltou de um pouco mais alto do lado do prato. Ele até bateu no prato, o garfo, né? E a faca. E isso disparou, até. Só de lembrar já me dispara, né? Uma coisa que é muito forte em mim, esse gatilho, né? Que foi uma coisa que me irritou por anos, que foi o comportamento do meu pai com a minha mãe. Porque minha mãe ficava horas e horas e horas cozinhando e nunca. E sempre tinha uma crítica à comida dela. De um jeito ou de outro. Até hoje ainda tem crítica à comida dela. E eu achei que a Jéssica fez igual meu pai. Ela agiu naquele momento, eu enxerguei ela agindo igual meu pai agia com a minha mãe. E isso é uma coisa que me tirou do sério. Eu fiquei bravo, levantei, falei, então não vou comer nada, tirei o frango do prato dela. Tirou meu Falei, ah, franguinho. não, não vou comer mais. Assim, rolou todo um descontrole emocional forte do meu lado, né, naquele momento. Eu comi o frango, eu tava com fome. Ela, Só ela falei que acabou. ele não tava todinho, Eu entendeu? acabei não comendo, porque eu Voltou fiquei depois de comer. depois, mas É. na hora não comi com você. Então, assim, foi uma coisa que, mas foi muito um gatilho meu particular de uma coisa que eu vi minha vida inteira que me incomodou sempre. Aí você, que tá aí assistindo, se tá numa situação igual a minha, você tem duas opções. Brigar, falar, nossa, pra que tudo isso? Eu briguei? Não. Ou comer, igual eu comi primeiro, porque eu precisava me alimentar, né? Comida é muito importante. E fiquei refletindo. Por quê, gente? Porque eu sou terapeuta sistêmica, né? E é isso que eu ensino para quem se torna minha aluna. A ter controle emocional, a saber agir, não reagir. E eu, na minha cabeça, falei: essa briga não foi comigo. Não, não sou eu a questão aqui. É dele. Então, deixa ele lá no tempo dele se resolver. Ele ficou alguns minutos e depois Eu voltou. fiquei alguns minutos, e nesse tempo que eu tava lá, eu pensei também sobre isso, que eu falei, gente, por que que eu fiquei Exagero, né? tão irritado com uma coisa tão besta? Foi uma coisa besta. E aí eu cheguei, né? Eu cheguei em toda essa conclusão, enxerguei, né, toda essa história, entendi qual que foi o sentimento que eu tive ali, e a gente depois conversou sobre isso. E hoje eu me atento muito mais com esse gatilho meu. Eu tenho um gatilho muito forte nesse aspecto do desmerecimento do esforço do outro, né? Esse Uhum. que foi o grande cerne da dor que me causou ali. Você vê Porque. como a gente pega as dores dos nossos pais. Qual que é a minha dor que eu falei? De ser feita de trouxa. O que que a minha mais foi feita no relacionamento dela? Poxa, De trouxa. Então a gente pega, não adianta, a gente pega as dores dos nossos pais. O Daniel, questão de merecimento. Pegou dor também ali relacionada à mãe dele, né? Ou ao pai, enfim. Pode ser de um dos dois. Mas a gente pega as dores deles e isso interfere na forma que a gente vai se comunicar. Então, por isso que é tão importante você ter maturidade e controle emocional e também respeitar o espaço da outra pessoa. né? Porque uma coisa que eu não fazia era respeitar também, de ficar em cima para querer resolver logo. O Daniel ele sempre falou de não dormir brigado, mas hoje em dia eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Não de
não dormir brigado, mas talvez o dormir seja exatamente o necessário para que a cabeça esfrie. Eu acho que assim, o não dormir brigado era é uma generalização Para não virar um hábito. de para não virar um hábito de não se comunicar. Não importa se é no mesmo dia ou se é no dia seguinte, o importante é esse evento, né, ou o momento ali que você fica irritado, não ir para baixo do pano. Exatamente. Porque se você guarda aquilo ali, você joga no seu potinho ali aquela energia negativa e não põe ela para fora, não conversa, não tenta alinhar, duas coisas bem prováveis vão acontecer. Isso vai acontecer de novo e você vai acabar se irritando cada vez mais com essa situação. Então, e são coisas, e são as pequenas coisas que mais pesam no relacionamento no longo prazo. Então você acha que às vezes dormir Dormir eu acho que não tem não tem problema, mas problema, o assunto tem que ser tem que ser retomado. retomado. Mas o que eu tô dizendo de dormir não é esquecer o que aconteceu, não. Não. É esfriar. Igual o Daniel foi pro quarto, eu fiquei aqui. Ambos esfriaram a cabeça, porque eu também me incomodei, eu não achei legal a reação, né? Eu já tive reações, gente, absurdas também, e parece que você querer resolver a qualquer custo, só piora. Não, porque Porque você você tá uma panela de pressão, só pronta pra fica brigando explodir. mais. Então eu falo, não, eu tenho que resolver, porque eu não posso dormir brigada. E o outro não tá querendo conversar de jeito com você não respeita o espaço do outro. Então, não, peraí, deixa eu me retirar um pouco, respirar, É, esfriar a cabeça e depois eu vejo o que eu falo. E nisso daí, às vezes nem precisa falar tanta coisa também. exato. Porque quando a gente tá explodindo, a gente fala com a raiva, né? Não fala fala com as emoções. Não fala de maneira racional. Exato. Qual que é o resultado disso? Briga de novo. Briga de novo. Discussões, brigas constantes. Exatamente. Ah, eu pensei numa coisa quando você estava falando né, talvez de não falar no mesmo dia, de dar o espaço, tem que tomar muito cuidado, porque com certeza algum moleque, né, ou alguém que tem né, que tá num nível aí mental dele mais baixo, né, nessa parte de fato ser um homem para a família dele, ele vai usar essa desculpa e falar assim, ah, não, eu preciso me desestressar, vai pegar, vai sair de casa, vai sair com os amigos, É, assim, brigou, eu acho que assim, você não tem que, continuar, a Jéssica falou, você não tem que continuar a briga, você não tem que entrar naquela energia, né, de ficar insistindo. Mas acho que cada um tem que ir para um canto dentro da própria casa e tentar achar o seu centro para falar de novo. Então porque não o é. sair com amigos também pode ser Que é negativo, exatamente porque a isso que pessoa vai levar o problema para os amigos. por isso que eu quis trazer esse ponto. E que é o que a maior parte das pessoas fazem. Eu sempre falo, não fale do seu relacionamento para todo mundo. É seu terapeuta? Não, não é, né? Então não fala. Sabe por quê? Porque você tá dando só a sua visão. E seu amigo, não é que ele quer ferrar com a sua vida. Ele quer ser seu amigo, né? Então ele vai dar baseado no que você está falando e baseado no carinho. Carinho entre aspas. Hum, Eu acho que amigo também deveria, né, falar a verdade. Mas ele vai ficar baseando no que você falou e em querer amaciar as coisas pra você. E isso significa falar mal do outro. Porque se é. você tá falando mal do outro, ele também vai falar mal. E aí, o que que acontece? Piora a sua comunicação. Que você volta pra casa pior do que tava. Aí entra naquela história que eu gosto sempre de falar dos hábitos positivos do relacionamento, né? Depois a gente até pode abordar isso mais pra frente. Mas um hábito positivo do relacionamento que todo mundo tinha que ter, tanto homem quanto mulher, é nunca, nem de brincadeira, fale mal do seu parceiro pros outros. Um homem e uma mulher de verdade nunca vai falar mal Não- do cônjuge do Você outro. não fala mal dos outros, você não cai naquela coisa de, até eu falo, isso aconteceu, né, quando eu mudei de emprego uns anos atrás, eu comecei a trabalhar numa outra empresa, e aí o pessoal, todo mundo começou a fazer aquelas brincadeiras, como que tá o general lá em casa? Um falou pra você, minha esposa é uma chata, ela fica mandando isso, não sei o quê, bibi. Ah, Daniel, e sua esposa também é general? Eu falei, gente, minha esposa é maravilhosa, não vou falar mal dela. Agora me Então, fala. tipo, entendeu? Tipo, nem de brincadeira, porque todo mundo tava brincando. Só que se você cai na brincadeira, você de fato começa a entrar nesse hábito ruim de Seu falar cérebro mal acredita no que você tá do seu falando parceiro. também. E agora me fala, um homem pra falar isso tem que ter autoestima. Sabe por quê? Porque ele tá saindo do grupo ali de falar mal, É, entendeu? E o que a gente mais quer na nossa vida? É pertencer a grupos. é. Então, se um tá falando mal, eu vou falar também. Agora,
Tem que ter bolas Você tem que ter, e eu pra acho, poder cortar e falar, não, eu não falo mal da minha parceira. eu acho que é E importantíssimo ser o isso. chato, né? Você não pode, deve falar mal, né? Claro, tem situações que você ainda deve compartilhar, caso sejam situações mais extremas, né? Situações tipo de agressão, de coisa do tipo. Aí você, Agressão não tem aí como você, de... aí você de fato conversa e fala para um amigo, fala para alguém, pede É, ajuda. isso, A inclusive. polícia, principalmente, pede ajuda. Mas, assim, de coisas do dia a dia, problemas, discussões, meu, não fica falando. Porque por mais que o amigo, né, tenha as melhores intenções do mundo, até você de fato resolver aquele problema com a sua esposa, aquilo ali é uma coisa que você tem que resolver com ela. Não, né? E acho que vice-versa, né? A gente tem essa política nossa e sempre deu muito certo, né? É, essa política a gente sempre teve entre aspas, né? É. A gente sempre teve desde quando nós começamos a estudar mais sobre relacionamento. É, querendo ou não, a gente tá casado há 11 Porque eu anos. já errei bastante, como ele disse inicialmente, a gente já passou por muita coisa. Quem vê nós dois hoje em dia juntos, jamais nem imagina a quantidade de coisa que a gente já passou, né? É, e eu tinha o hábito de falar mal do Daniel. Olha só que falciane. Falava mal ali na faculdade. Era meio que um grupo de quem falava mais. E falava o pior do parceiro. Sabe assim? Uma fala e a outra, vou falar do meu também. E eu lembro de que eu chegava em casa com raiva dele. E Porque você vai você trazendo traz aquela brincadeira pra aquela casa. coisa, aquela sensação de, puta, ele não faz isso, não faz aquilo, né? E só piorava. Então, a gente tem que prestar atenção. É de fato, igual a Bíblia fala, vigiar mesmo, sabe? Vigiar os seus passos, os pensamentos, vigiar o que você fala com os outros, porque tudo isso vai interferir na comunicação que você tem com seu marido, com seu namorado. Para quem namora, é desde o namoro também, a aplicar as regras de uma comunicação. Quais são as regras de uma comunicação? Quais são as regras de uma comunicação? Me diga. Viu você? Diga você. Primeira coisa, né? Se você quer uma comunicação que não seja violenta, sabe? A comunicação violenta é a comunicação não violenta. Uma comunicação que não seja violenta e que você quer ouvir, ou desculpa, que você quer que o outro te ouça, sabe o que você tem que fazer? Falar sobre você. E ninguém faz isso. A gente sempre chega apontando o dedo no outro. Você tem que mudar nisso. Você precisa ser assim. Você não tá fazendo dessa forma. Né? O dedinho literalmente apontado. O que que eu faço? Qual que é o Tem resultado que virar disso? o dedo. Eu aponto pra você. Aponta pra você. Porque quando eu aponto pro outro, o outro não, já era. Tapou os ouvidos dele, não quer nem saber É, mais o que tem a porque dizer. na verdade, né, a partir do momento que você aponta pro outro, você começa a atacar. Isso é um ataque. E quando a gente ataca, o que que a pessoa faz? Se Se defende. defende. Na comunicação isso existe também. Então, quando eu chego, se eu tiver uma necessidade, vamos supor, putz, o Daniel não tá ficando muito tempo com a gente, tá trabalhando demais. Eu posso chegar, você tá trabalhando muito, viu? Ó, você não me dá atenção mais, você só trabalha. Você só fica jogando, você só fica fazendo não sei o quê. Existe essa opção, ou existe a opção que eu falo sobre a minha necessidade, amor. Estou sentindo falta de ficar mais com você. Que tal se a gente é, hoje no final do dia, depois que a Vitória dormir, a gente assistir um filminho junto, fazer algo juntos. O que que você acha? Além de eu falar sobre mim, se eu tô com alguém que se preocupa comigo, ele vai me ouvir, eu dou a opção dele também dizer se é aquilo que ele quer fazer ou se não, se ele quer fazer outra coisa. Eu coloco um pouco da questão do resolver nas mãos dele também. Não fica só, ah, ela quer assistir filme. Ah, ela quer sair. Não, talvez E, ele queira fazer outra coisa. e isso Talvez é. ele queira transar. Exatamente, pode acontecer. Brincadeira. Mas é importantíssimo isso, né? Você expor a sua real vontade, né? Parece que hoje em dia os relacionamentos viram um jogo eterno do quem força o outro melhor, né? Quem engana o outro melhor, quem só faz o melhor joguinho, né? Tipo, se põe de Sabe vítima. aqueles jogos que eu tenho que jogar? Um joga pro outro. É ping-pong? Não, Tem né? Eu vários, fico amor. jogando. Ah, gente, eu esqueci o nome. Eu vi um exemplo de um americano falando sobre relacionamento e eu não lembro o nome disso. Que ele deu um exemplo de um jogo que eu jogava pro outro e relacionamento não podia ser daquela forma. De jogar pra atingir o outro, Uhum. entendeu? É isso. Tá, Que né? eu esqueci o O nome. relacionamento ele tem que ser no sentido mais de De você equipe.
de equipe, né? A gente trabalha junto e isso daí é um grande ponto, né? O Eu não consigo olhar o meu relacionamento, parceiro como o meu inimigo. Puta, eu tô dormindo com o meu inimigo, então por que que eu tô com essa ele pessoa? não é seu competidor, ele é seu Não parceiro. é. Vocês dois juntos estão jogando a bolinha pro mesmo lado, não bolinha um pro outro, né? Porque senão fica essa questão, só dá culpa, um culpa o outro. Uhum. Ah, você é assim, mas eu sou assim porque você é assim. Ah, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. E aí, peraí, beleza, os dois estão errando. Obviamente, os dois estão errando. Tratar do jeito que tá, os dois estão errando. Mas como que a gente vai resolver isso? Só vai resolver se vocês tiverem uma boa comunicação. Jéssica, o meu parceiro precisa ter uma boa comunicação junto comigo? Costumo dizer que relacionamento é uma dança. Eu Uhum. sempre falo isso. E na verdade não foi eu que queria isso. Quem fala isso é o Bert Hellinger. Relacionar-se com o outro é uma dança. Quando eu danço um ritmo novo, aquela pessoa que tá comigo, ela tende a dançar junto comigo. Aí vem a parte que eu criei, tá? Quando eu não sou uma boa dançarina. Se o Daniel tenta me ensinar alguma coisa, eu piso um monte no pé dele. Por quê? Porque é novo pra mim. Só que se a gente manter aquele mesmo ritmo por um bom tempo, eu vou entrar num ritmo novo. Você vai querer até E aprender a eu vou dançar querer mais. aprender mais, provavelmente. Ou eu vou falar, putz, isso aqui pra mim não faz sentido mais. Então eu vou sair, né? Que é o que acontece também. Quando a gente muda dentro de um relacionamento, Assim, posso inspirar o outro a vir junto comigo, ou o outro pode olhar e falar, não é mais pra mim. e acho que esse é o grande ponto, né, gente? É, a gente muda O constantemente, tempo né? todo. As Eu não sou a mesma pessoas, do ano passado, gente. a gente muda. Um casal bem alinhado, que tá seguindo os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, que tá querendo o mesmo futuro, mesmo se mudar, eles vão mudar para coisas muito parecidas. Agora, tem casais que não foram uma boa escolha, que não foi um bom match logo desde o começo e acabou se tornando um relacionamento. E às vezes esses relacionamentos, quando um muda, às vezes o outro, ou a própria pessoa que mudou, vai sair. Pode Isso que acontecer. o Daniel falou que não foi um match logo no começo, sabe por que que não foi também? Pela falta de comunicação e de Falta de alinhar comunicação expectativas. logo no começo. No começo. O que que muda, o que que faz a pessoa não ter uma comunicação efetiva no início do relacionamento? Um fator importante é a falta de autoestima. Medo. Porque eu falo, eu não vou me posicionar, porque se eu me posicionar, essa pessoa vai sair da minha vida. Então, deixa eu ficar aqui, assim, do jeito que tá mesmo, porque ele falou que não quer namorar, mas deixa eu ficar tentando até porque, né, vai Ele mudar. não quer namorar comigo, ele não quer casar, mas eu vou ficar junto com ele por 15 anos, porque depois ele vai ter que casar comigo. Vou ter um filho com ele, e Eu aí, vou na ter um verdade, ficou filho. casado, o cara separa de você e ele fala, eu não era casado com você. É o que mais acontece. Então, a comunicação, ela é desde o início. Você conheceu a pessoa, você tem que saber se comunicar como uma rainha. E quando você está aprendendo a se comunicar igual uma rainha, você tem que sempre estar disposta a todas, a ter uma visão clara de tudo que pode acontecer, tanto do bom quanto do ruim. E você tem que estar ciente das suas decisões, das suas escolhas, né? E por isso que a comunicação é muito importante, porque você. Quando eu conheci o Daniel, eu falei pra ele assim: eu quero casar e ter filhos. E eu É queria a isso? mesma coisa. Você tá nessa vibe também? Ele falou: eu quero casar e ter filhos. Ele foi morar sozinho. Ele chegou a Eu perguntar: falei, você quer vir morar comigo? Eu falei: eu sou sete de casa casada. então tá bom. Quando a gente já tava pra casar, eu falei, Já tava com a gente data casando, você vem morar marcada, comigo. pagando casamento. Né? Eu falei isso pra ele: eu saio de casa casada. Ele, não, não, não. Então, qual que... eu tinha medo dele terminar comigo? Óbvio que eu tinha. Ah, porque ele poderia falar: não, então não. Poderia Peraí. falar, não, então tá, não, eu quero fazer um test drive antes de casar. A maior mentira da década, das últimas décadas é Exatamente. essa. Vou fazer um test drive de como que vai ser morar junto. Gente, não existe test drive. Eu tinha medo, mas eu tinha princípios e valores maiores que medo, Exato. que é uma coisa que tá faltando muito nas mulheres e nos homens também. Então a gente acaba se envolvendo com qualquer coisa. Então, quando você tem os seus valores, seus princípios baseados ali Essa é fortes, a base da rainha. essa é a base de uma rainha, princípio, valor. Eu tenho uma comunicação muito mais efetiva.
Eu tenho autoestima, por isso que eu tenho a comunicação. Eu sou mais ouvida, eu sou mais respeitada, eu sou mais valorizada, eu sou mais amada. Por quê? Porque eu não tô atacando outra pessoa, eu não estou obrigando o outro a seguir o que eu quero. Eu estou mostrando pro outro, olha, uma vida comigo é assim. Existem regras para estar comigo. Todo mundo tem que ter regra, tá? Não é chato. O Daniel tem regras pra eu estar com ele. A gente tá casado há 11 anos, a gente tem regras dentro do nosso relacionamento de coisas que são aceitáveis e de coisas que não são. Exatamente. Entendeu? E tem que existir. Tem que existir. A gente tem que ter posicionamento, tem que ser exigente. Eu acho que perdeu-se a exigência. Ninguém é exigente com mais nada. As pessoas são chatas, diferente de serem exigentes. Então, É porque não adianta nada você chegar e falar assim, ah, não, não vou morar. Eu falo assim de novo, Jéssica, não, vamos lá. Ai, não, não vou morar. tô sendo chatinha só. Jéssica, vamos lá. Ah, vamos. Pronto, Cadê? acabou. Cadê, Entendeu? cadê, cadê, cadê o... de fato a sua decisão? Então, na verdade, o seu primeiro não, não foi não. Você, na verdade, tá fazendo joguinho. Você tava querendo brincar ali de se fazer de difícil, né? Como eu odeio esses termos, né, pessoal, né? Tipo, o jogo. Ah, eu tenho que se fazer de difícil, eu tenho que não sei o quê. Quando eu conheci a Jéssica, né? Eu falei, a gente foi alinhado desde o começo nesse aspecto. Eu falei pra ela, falei assim, ó, eu não É porque a gente sabe, a fico. gente se conheceu na internet. Deixa eu super internet. É, foi antes do Pelo Tinder. computador. E não O... tinha WhatsApp. E nem tinha WhatsApp. Então eu cheguei pra ela e falei assim, Jéssica, eu não quero ficar. Na época todo mundo falava de ficar. Eu ainda Não, falo. eu quero namorar. Eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filhos. Eu queria ter isso antes dos 30. Não consegui Uma ter endometriose filho não antes dos 30. permitiu. Não, Deus abençoe a gente com É. nossos filhos agora. Mas tudo vem na hora dele. Mas assim, só que eu fui direto, eu fui reto, entendeu? Eu falei desde o começo, eu falei assim, eu não quero joguinho, eu não quero nada. Eu quero você, eu sou assim. Ponto. Entendeu? Eu posso com certeza melhorar, melhorei muito ao longo desses Não, ninguém anos. que tem a síndrome da Gabriela, Né? nasci assim e vou morrer assim. Mas tem coisas que são imutáveis. Tem coisas que, principalmente os valores, né? Eu acho Valores. que como trata a família, como vê responsabilidade, trabalho, o que que quer fazer. Para vocês terem ideia, o Daniel ele foi tão claro comigo que até em relação a quem paga a conta ele falou. Eu falei, eu que pago. Ele falou assim: Não Ó, divide a não. gente vai sair e tal, mas eu que pago a conta, tá? Que eu não gosto dessa coisa de ficar dividindo. Uhum. E graças a Deus, porque eu odeio dividir conta também. Dividir conta com homem é pra dividir uma vez e nunca mais ver. Não, É, a gente precisa fazer um tema sobre esse, porque esse é um assunto muito é, interessante. é. Agora não, agora a mulher ela paga motel, ela paga tudo, né? Não, Tudo. não, não. E foi naquela época tava começando essa história. E eu cheguei para eu falei para ela assim, Jéssica, eu tô te chamando pro encontro, eu que pago, não divido nada. Você só tem que fazer um papel, que é vir aqui e sair comigo. Bonita. Você sempre bonito, amor. Isso não precisava nem falar. Mas é isso, pra vocês terem ideia, gente. Tudo foi muito alinhado. Eu acho que por isso que a gente hoje em dia, uma pessoa estar casada há 11 anos é um negócio que não se vê mais. É, Você tá casado bem há 11 anos, né? Porque bem, tem muito a casal gente, que tá chegando perto dos 10, mas tá cheio de sem buraco. mentira, quem convive com a gente não é se chama, não. Mas acha que a gente vê o nosso relacionamento, fala que parece de filme, né? É. E é verdade mesmo, não é brincadeira. A gente tem um respeito um pelo outro muito grande. E a gente tem um trabalho muito grande que a gente faz para conseguir manter Pra o nosso conseguir. relacionamento como ele é hoje, né? Uma coisa do. É uma parceria de nós. Perdão. É uma parceria nossa que a gente continua sempre evoluindo e crescendo. A gente está sempre estudando como melhorar o nosso relacionamento, como melhorar agora a criação dos nossos filhos, como Nossa, fazer eu tô daqui de casa, é criar seus a filhos. nossa pauta mais recente é 30% relacionamento, 70 filho. Porque é tudo muito novo, né? É, É tudo muito novo pra gente. Então, e como que você vai falar com seu parceiro sobre filhos se você não se comunica bem? Entendeu? exatamente. Não existe. Vocês estão percebendo como que a comunicação. Eu acho que na pirâmide ali seria primeiro Deus sempre, tá? E depois um pilar Da do comunicação. relacionamento é a comunicação. Sim. Porque não tendo ela, acontece todas as outras coisas, né? Depois de traição, de briga, que foi o que eu falei E inicialmente. quantos exemplos a gente tem de parentes, pessoas próximas, amigos
que casaram talvez na mesma época que a gente, um pouco antes, os relacionamentos já acabaram por falta de comunicação. Não é Mas é porque eles não se visível. falavam, é porque não Exato. falavam que era importante. Tem uma regra da comunicação que eu gosto muito que é: não fale somente quando se tornar insustentável, Exato. insuportável. Fala antes. Não é que você tem que falar tudo o tempo todo. Tem coisa que o Daniel faz que me irrita até hoje. E tem coisa que eu faço que irrita ele até hoje. Imagina ficar falando disso todo dia, né? Uma rainha, ela sabe também o que ela escolhe ali pra Exatamente. virar uma discussão ou não. Tem coisa que o Daniel, vamos supor, ele não vai te deixar toalha molhada em cima da cama. Nunca foi. Nunca. Mas ele deixa a roupa em cima do cesto. A Vitória aprendeu a colocar dentro do cesto e o Daniel não aprendeu. É um negócio assim, bem diferenciado. Agora, eu vou falar todos os dias sobre isso. Eu estou Não há faz 11 sentido. anos, 11 anos, gente. Ele não mudou. Eu aprendi a lavar louça. Ele aprendeu a lavar louça. Então Hoje eu em vou dia aprender. eu passo na cozinha, eu vejo a pia cheia, me dá coceira. Eu falo, gente, tem que lavar essa louça. Entendeu? Então, Eu assim, não fazia isso antes. não fazia. Então, ele vai melhorar algumas coisas e outras não. E aí você fala, peraí, eu quero uma pessoa perfeita em tudo, ou eu quero um ser humano Ou a que melhor versão que você pode ter do seu uma marido melhor versão. hoje. E eu faço coisa, eu não tampo o negocinho da pasta de dente. É, a Jéssica vira e mexe, eu entro no banheiro, eu tenho que fechar a pasta de dente, porque a Jéssica larga a pasta de um lado, a tampa do Você não outro. acredita nisso? Você acha que ele vai falar isso? Me irrita, mas eu, Irrita. eu, vou eu vou começar uma discussão, começar a falar sobre isso, não faz sentido, ela não adianta, faz 11 anos, 12 anos que a gente tá junto, que eu conheço ela, ela sempre fez isso, entendeu? Então, Então, quando eu falo, a comunicação inclui não deixar as coisas se tornar insustentável para depois falar, é você ter inteligência emocional de saber também o que vai ser falado. Porque exatamente. você não vai arranjar briga pra tudo. Porque tem gente que fala, tem que falar tudo, 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 tudo. Tudo tem que falar, tudo tem que reclamar, tudo tem que cobrar. Não, não E tem. isso cai na. Eu amo essa teoria. Eu vou ter que falar já logo no primeiro dia. Eu tenho Você que falar vai. dessa teoria sempre. A teoria do pote. Pra mim, o relacionamento é como se fosse um pote de vidro, bem grande assim. A gente tem um pote de vidro que dentro dele a gente guarda as memórias boas e as memórias ruins do relacionamento que a gente conquista junto. E a força do relacionamento é quanto mais pensamentos positivos, mais coisas positivas aconteceram que você tem nesse pote. Por que que a pessoa fala assim, ah, eu separei do meu marido, ele era um porco, ele deixava a toalha em cima da mesa, ele não se toalha em cima da cama, bibibi, bibibi, bibibi. Um relacionamento que acaba por esses motivos, da pasta de dente, da toalha, existe. Não, e não é essa a Não questão. foi esse o motivo. O Não foi. motivo foi porque o pote do relacionamento deles, isso Os daí, atos isso, foi. exatamente, esse ato de deixar a toalha na cama, deixar a tampa da, é uma bolinha, é um ponto negativo do relacionamento que tá no pote. Só que se o pote tem muito mais coisas boas do que ruins que aconteceram no relacionamento, coisas que foram conversadas, alinhadas, resolvidas ao longo dos anos que vocês estão juntos, Isso se torna. aqueles pontinhos ali no meio daquele monte de coisa boa some, entendeu? Você só fica com as coisas boas. E então o relacionamento não acaba. Então, assim, com certeza, tenho certeza que você que tá vendo aí, você já deve ter visto alguém que terminou por esses motivos bestas no relacionamento. E não é que esses motivos não sejam motivos para terminar, mas eles foram motivos porque não tinha outros motivos bons para manter. Entendeu? Isso enquadra também a história que a gente falou no começo. Não é o filho que salva ou segura um relacionamento. O filho é só mais coisas positivas que você bota no potinho ou coisas negativas que você vai enfatizar mais ainda se não tiver bem alinhado. E esse negócio do potinho que o Daniel falou, é por isso que alguns casais têm traição, por exemplo, e conseguem se reerguer mesmo após a traição. Porque é tanta coisa boa que já aconteceu que ambos conseguem olhar para aquilo como: peraí, foi grave? Foi. Mas, cara, a gente tem tanta coisa aqui ainda. Foi grave, foi muito bom o nosso relacionamento. E por que que será que então essa coisa grave aconteceu agora? O que que não estava sendo atendido no nosso Eu relacionamento? tenho várias alunas que foram traídas, várias, e que vivem hoje em dia uma lua de mel, né? Que foi restaurado mesmo assim o casamento.
Por quê? Porque o potinho de coisas boas eram lotados, lotados. Mas tinha tanta coisa boa, mesmo assim teve traição. Pode Sabe por que crer. que teve? Alguma necessidade que não estava sendo atendida, não estou justificando. Traição não justifica, Hum. mas se explica. Mas alguma coisa não atendida não foi comunicada ao outro. Então faltou algo. E às vezes a falta é da própria pessoa, na maior parte das vezes. É uma falta dela com ela mesma. E essa falta tem um ponto importante, não é muitas vezes nem sexual. Não, Entendeu? Às não. vezes é uma coisa emocional, às vezes, por exemplo, o cara tá insatisfeito no trabalho dele, na vida dele, na profissão dele, e essa insatisfação pessoal dele, não trabalhada, pode fazer ele fazer uma merda dessa. Às vezes ele pode ser um pai, marido maravilhoso, mas ele tá insatisfeito no trabalho e pode acontecer. É erradíssimo, não Não justifica. justifica, gente. E a Hum, mulher é a mesma coisa. Mas ele tem que se tratar, ele tem que olhar para dentro dele. Se ele quer ser o rei da rainha dele, ele tem que se tratar. Ele tem que olhar para dentro e falar: peraí, poxa, eu mesmo troquei de carreira na minha vida com 30 anos de idade. Eu recomecei tudo do zero. Pô, 30 e pouco. 30 e poucos. Mas eu recomecei. Eu tive que. Por quê? Porque eu era um homem infeliz. Nosso relacionamento sofreu devido a essa minha infelicidade no que eu Muito. fazia. E hoje que eu faço uma coisa que eu gosto, mudou completamente várias coisas da minha vida, né? Do nosso relacionamento. E, então, assim, é importantíssimo, né? A pessoa se conhecer E para comunicar e bem, comunicar. para se comunicar bem, o que que eu preciso? Me Se conhecer, conhecer. né? Então, pra gente já ir finalizando, É, que é- que já tá grande já, né? já Já tá tá grande e o mexendo. neném tá se mexendo. Quanto tempo deu Isso já? já deu bastante. 40 minutos. É. Então, pra gente finalizando, é, esse primeiro tema não foi à toa, por mais que ele tenha ganhado no enquete. Ele é um pilar essencial. Um casal, decora aí, ó. Um casal que não se comunica. Se estrupica. Exatamente. Não, brincadeira. Um casal que não se comunica, ele se afasta e chega na separação, tá? Vai chegar. Em algum momento, seja daqui 1 ano ou 10 anos, Não, vai chegar. 10 anos só vai ser pior ainda, que vai chegar com mais mágoa. Vai chegar. E se você quer ter uma comunicação de rei e de rainha, primeiro você precisa se conhecer. A partir do momento que você se conhece, conhece as suas crenças, os seus traumas, as suas bagagens, conhece os seus gatilhos, principalmente, você se comunica bem com o outro. E você começa a se comunicar com o outro de maneira genuína, não querendo que a outra pessoa mude só porque você quer, sabe? Você começa a inspirar a outra pessoa a mudar. Você tira aquela crença de que para ser ouvida você tem que falar alto, você tem que ser grossa, você tem que brigar. Não, você entende que comunicar com a outra pessoa é tirar todas essas defesas que você tem e de fato falar aquilo que é importante. Uhum. Falar aquilo que vai trazer solução para o relacionamento e não mais brigas, não mais discussões, né? Então a gente precisa colocar sim a comunicação como um pilar de relacionamento de sucesso mesmo, Sim. né? Tem vários outros pilares que a gente pode falar depois. Tem muitos pilares, energia masculina e feminina, que é o próximo tema, tem maternidade, paternidade, tem sexualidade, mais um monte de coisa. Sim, Autoestima, tem essa bastante. traição, que não é um pilar, né? Mas que faz parte do relacionamento também. Então, É isso. uma comunicação efetiva, uma comunicação de rei e rainha acontece como resultado de um autoconhecimento. Exato. Por isso que a jornada ela era muito focada, por mais que o foco dela era ciúmes e traição, por trás, quem entrou, quem foi minha aluna, sabe que ciúmes e traição era só a pontinha do iceberg. Por trás, a gente curava todos os traumas da infância. Para todos os alunos, uma coisa bem gritante foi esse. Elas entraram, a maior parte delas, pelo ciúme e traição, e elas saíram nem Completas. pensando mais nisso. Não, Tipo, literalmente, ciúmes e assim, traição não era elas mais nem falado. perceberam que isso não era de fato o Ciúmes e real insegurança. motivo, né? Ciúmes e Ciúmes e traição, né? insegurança. Ciúmes e insegurança.
E a ideia de um futuro próximo para mim é fazer algo relacionado ao autoconhecimento também para o relacionamento. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho como querer que o outro seja algo que eu não sou. Eu não tenho como querer que o outro se comunique bem comigo se eu me comunico gritando. Não tenho como querer que o outro me ouça e me respeite se eu não respeito ele, não me respeito também. Não adianta você querer uma vida de rainha se você não se porta como uma rainha e não tem um rei. É, não, o rei ele vai vindo através da rainha também, Sim, vai né? vir porque vai trazer. Porque Exatamente. você vai se transformando e transformando a outra pessoa genuinamente. Essa é a questão que a gente tem que entender. É de maneira. Não é automática, mas não é forçada, sabe? O outro ele vai vendo, ele vai falando: Nossa, putz, eu tô com uma mulher O que outro, ela sabe falar, o outro que vai. ela não é Exato. louca, que ela não é surtada, que ela não é descontrolada com as próprias emoções. Eu quero estar com essa mulher. O que eu preciso fazer pra estar com ela? Exato. Não posso perder, não, né? Então é isso, É isso, certo? certinho. Então, Algo mais? não, vamos só nos despedir. Gente, a gente começou brincando o nome do podcast, mas ele é Conexão Real. Que também foi o nome que ganhou no Instagram. Conexão real, não só de realeza, mas de realidade também. Porque a gente queria trazer uma coisa como se estivesse aqui com a gente, sabe? Todo mundo sentado na mesa conversando. Pra, sentir, pra conhecer também um pouquinho mais da gente, né? Pra gente conseguir expor, né? Isso é legal. Se com esses papos nossos, foi o que a gente falou no começo, a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente tá feliz já. Mas se puder ajudar 100 mil também tá ótimo. Brincadeira. É verdade. É verdade. Então é isso. Então é isso. Então, Próxima, obrigado toda pra quem. segunda-feira, vai Toda ser liberado segunda-feira, ao meio-dia. se a nossa princesa linda, maravilhosa deixar, a gente conseguir Exatamente. adequar a nossa ideia toda segunda. Beijo.